Hoje, mais um programa do Paulinho, e dessa vez eu fiz questão de chamar uma grande colega, uma grande amiga, extremamente competente. Ela é aquela uma que exerce aquela função de dá uma olhadinha ali pra mim. Será que é assim? Um amigo meu me disse que é assado. Doutora Raíssa Zafalão, advogada, especialista no direito do consumidor, que hoje vai aqui num bate-papo muito descontraído com nós, trazer um pouco mais de informação e a vivência na prática de como é essa área aí tão complicada, tantos direitos, tantas obrigações que cada consumidor e empresas também possuem. Doutora Raíssa, seja muito bem-vinda em nosso programa. Espero que, assim como eu, você também esteja pronta para informar toda essa população aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite por estar participando do seu programa. Admiro muito essa iniciativa e desejo muito sucesso. E vamos lá, vamos informar os consumidores e também os fornecedores, que é o nosso papel aqui. Com certeza. E vamos lá, doutora Raíssa. Primeiramente, por que direito do consumidor? Pois é, essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente e eu falo que é uma paixão. Quando a gente se forma, né, nós temos inúmeras opções, inúmeras especialidades, né, e oportunidades, mas o direito do consumidor tocou no meu coração e eu decidi realmente encarar essa vida, me especializar nesse assunto e realmente atuar fortemente nesse ramo. No direito ali do mais fraco às vezes. Sim. E também às vezes também no direito dos fornecedores também. Exato. Que às vezes também são acometidos aí com algumas surpresas legislativas que às vezes não tem nem conhecimento, né, doutora? É isso. E eu falo que muitas pessoas ficam acreditando que o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para apenas proteger o consumidor. Na verdade, eu falo que ele veio regular e regulamentar toda a relação que existe entre consumidor e fornecedor, causando um equilíbrio em todos os negócios, em todas as relações. Então, o objetivo não é apenas proteger o consumidor, realmente também protege o fornecedor em toda essa perspectiva, para que o consumidor também não cometa abusos. E é um equilíbrio, é isso que é o papel do Código de Defesa do Consumidor. Por isso que eu gostei tanto dele, eu acho ele muito lindo e que realmente, se respeitado, consegue ter um equilíbrio em toda a relação. Que legal. E fala para mim, doutora, hoje, atualmente, pelo que a gente até estava conversando ali, né, em off, um pouquinho, aposentados. Infelizmente, aposentados são, atualmente, já estão a longa data, porém, ultimamente, é uma impressão que se dá, ou de fato, os nossos queridos velhinhos aí estão sofrendo aí com estelionatários, com crimes aí, que às vezes vem causando aí grande prejuízo. Como é que tá isso aí? Sim, ultimamente, na verdade, tem sido os aposentados, os pensionistas, inclusive até mesmo funcionários públicos, eles estão sendo vítimas de inúmeros golpes vinculados a empréstimos consignados não contratados, até mesmo o cartão de crédito consignado está, assim, tá uma repercussão muito grande, inclusive na mídia, em relação a esses golpes que estão sendo praticados, porque isso está gerando um superendividamento dos consumidores que muitas vezes caíram nesses golpes, não tem nem conhecimento daquele empréstimo, não tem conhecimento daquele cartão de crédito que foi enviado para o domicílio dele ou até mesmo nem foi enviado, mas caiu um dinheiro na conta dele, ele nem sabe a que se refere. Então, os golpes contra aposentados, pensionistas e funcionários públicos, eles estão aumentando assim grandemente e tem causado um impacto muito grande. Sim. E esses crimes, doutora, às vezes também não é só praticado por estelionatários criminosos mesmo, mas sim por empresas terceirizadas também, que acabam utilizando tendo posse de certas informações pessoais do aposentado, acaba fazendo isso com uma ligação, levando o aposentado a erro, seria mais ou menos assim? Sim. Por exemplo, a pessoa nem sabe que acabou de aposentar, está num processo de aposentadoria, de repente recebe uma ligação ali já de uma instituição financeira. Olha só! Olha, você foi aposentado, eu tenho aqui um crédito para você. Muitas vezes pode ser realmente a própria instituição financeira ou um terceirizado que está oferecendo aquele empréstimo para a pessoa e ela deseja. Só que aí o consumidor tem um direito, que é o direito à informação.
Então ele precisa ser previamente informado sobre todas as características do contrato, qual é o valor das parcelas, qual é a quantidade de parcelas, qual é a modalidade desse contrato, desse empréstimo que está sendo oferecido. Então realmente essas empresas elas entram em contato com a pessoa e a pessoa tem a opção de contratar ou não. Acontece que muitas vezes essas pessoas que ligam estão induzindo o consumidor a um erro e ele está contratando algo que ele nem deseja ou que ele nem tem conhecimento. Às vezes as empresas ligam, e isso é o que está acontecendo muito ultimamente, ligam para o aposentado, empresas terceirizadas ligam para esse aposentado e falam assim, olha, o senhor tem um crédito do INSS relacionado a parcelas que foram pagas de forma incorreta, não teve o reajuste correto, então o senhor tem ali um valor de R$10.000 para receber. Aí o aposentado acredita, porque fala que muitas vezes eles falam até que são do próprio INSS. Olha e falam só, que é mentira. Que é mentira. E que aí o aposentado tem esse direito relacionado a essas diferenças de pagamentos mensais das prestações e que se ele aceitar, eles vão fazer esse depósito na conta dele. Por desconhecimento, por acreditar que isso realmente é verdade, ele acaba aceitando e a pessoa induz o consumidor ao próprio erro, o aposentado, o pensionista, ele é induzido ao próprio erro e eles enviam links no WhatsApp e falam assim, olha, é só você clicar aqui que o dinheiro vai cair na sua conta. O dinheiro cai na conta. Mas depois vem a cobrança. Sim. Com juro altíssimo. Sim, porque na modalidade de empréstimo consignado, mas ele não sabe que ele está pagando ali 84 parcelas de não sei quantos reais por mês. Comprometeu grandemente a renda, né? Que ele depende daquele provento da família dele, e aí foi comprometido devido a esse golpe que ele caiu, achando que era um crédito e na verdade ele contraiu uma dívida. E uma vez assinado e aceito, como diz o direito, ninguém é obrigado a obrigar-se. Se se obrigou, infelizmente essa dívida ela se torna uma dívida legal, né, doutor? Sim, existem formas de você anular essa contratação de empréstimo, principalmente se o consumidor ele é induzido ao erro. Se ele acreditou no primeiro momento que aquilo era um crédito que ele tinha para receber, então, e na verdade não era um empréstimo, é possível de ser anulado. Mas aí qual é o problema, o maior problema? O consumidor tem que provar que ele foi induzido a esse erro. Justamente. Que o direito existe, o problema é como arguir ele, Sim. né, e ir para cima disso e conseguir resolver, né, doutor? Então, assim, a dica que fica, me corrija se eu estiver errado. Então, a dica para o senhorzinho, minha senhorinha, sempre, a todo momento, peça o auxílio de um neto, de um filho mais novo e exige, então, né, doutora, o contrato. Antes de aceitar, peça para enviar o contrato. Seria isso? Isso. Leia o contrato, entenda quais são as cláusulas ali que realmente falam se é um empréstimo, se realmente é um crédito que está sendo depositado ali na conta, a que se refere a isso, quantidade de parcelas, valores. Então, para ele ficar realmente atento a todo o negócio que ele está celebrando ali, né, com aquele banco, com aquela instituição financeira, para que ele não tenha depois nenhum problema com isso e fique endividado. E é uma obrigação perante o direito do consumidor, o direito de informação. Então, é um direito que cada cidadão tem, Sim. antes de assumir qualquer contrato, ter acesso total a esse contrato, correto? Totalmente, está no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, então é uma obrigação realmente que o fornecedor tem de manter o consumidor previamente informado de tudo. Entendi. Então, a dica então também é que sempre exija o contrato antes. Sempre. Correto? Sim. Correto. Doutora, e uma vez lesado, ele pode procurar o PROCON, pode procurar os direitos dele, que com certeza ele também vai conseguir aí alguma resposta, seja de esfera administrativa, judicial ou qualquer das esferas aí do nosso poder legislativo, correto? Judiciário. Correto, isso mesmo. Até assim, tudo que envolve contratação de empréstimo consignado de aposentado, a gente sempre fala, entra, né, num primeiro momento, olhou ali seu extrato da aposentadoria, do extrato do benefício, viu ali alguma coisa estranha, entra em contato com o INSS, verifica a que se refere essa desconto. Que legal, diretamente com o INSS ele já tem essa informação, daí Sim. vai ter essa informação. Eles vão falar, por exemplo, você tem um empréstimo consignado que está relacionado a um contrato firmado com o banco X. E aí ele vai questionar até para o próprio INSS, falar, olha, não fechei esse contrato, ou não sei o que é isso. E aí o INSS já vai abrir um processo administrativo ali. E o consumidor, tendo conhecimento a qual banco que foi o responsável pelo aquele gravame ali na aposentadoria dele, ele entra em contato com o banco também e tenta resolver com o banco.
não consegui solucionar. Aí sim ele pode ir atrás do PROCON e através do judiciário ou qualquer outra forma que seja adequada para o caso. Entendi. Doutora, e me diz uma coisa. Comprei uma passagem aérea e meu voo foi cancelado. E daí? Eu perco dinheiro, todo aquele estresse que eu passei ali, ter que alterar minha agenda, meu hotel. Como é que fica nessa questão? O direito do consumidor também tem uma garantia para ele aí em relação a isso? Sim, totalmente. O consumidor também precisa ser previamente informado sobre o caso de cancelamento de voos. E aí a companhia aérea ela é obrigada ou a realocar esse consumidor para um outro voo, ou se não até mesmo fazer aquele trajeto que ele contratou através de outra companhia aérea, ou também oferecer, né, a devolução desse valor para o próprio consumidor, o valor da passagem, sem a cobrança de qualquer penalidade, até porque o cancelamento foi por culpa ali, né, da companhia aérea. O que acontece muito é a gente estar no aeroporto, eu falo a gente porque eu já passei várias vezes por isso, de estar no aeroporto e aí você se depara ali com o cancelamento. Então, é uma situação complicada, ninguém gosta de passar por isso, né? Porque você às vezes até acontece de perder uma diária no hotel, né? Sim. Porque não tem nada, o hotel não tem nada a ver com isso. Sim, né? Os prejuízos são muito grandes. Você está nas férias, você quer se divertir, descansar a mente, ou até mesmo a trabalho, tem um compromisso, né, para aquele voo. Justamente. E isso é complicado. E aí a companhia aérea, além de fazer tudo isso que eu já falei, ela também tem que te dar uma assistência material ali naquele momento. Então, como que funciona? A primeira hora de atraso, né, até você ser realocado para um próximo voo, seja da própria companhia ou de terceiros, na primeira hora você tem direito à comunicação. Então, seria direito ao acesso à internet, para você ali conseguir se comunicar com as pessoas ao seu redor. Na segunda hora de atraso, você tem direito ali à alimentação. E é nesse momento que as companhias te oferecem aqueles vouchers que muitas vezes não pagam o básico da alimentação. Justamente. Ali, né? Sim, sim. E aí, a partir de 4 horas, o consumidor tem direito a uma hospedagem, né? Então, são direitos que estão previstos também em resoluções da ANAC e que muitas vezes não são respeitados e o consumidor acaba sendo lesado. Sendo lesado e às vezes até por falta de informação mesmo, até de saber onde procurar, né? Exato. E existe algum site que o consumidor ele pode estar procurando, pode estar entrando para se informar também sobre esses detalhes aí? Quais são os direitos dele? Eu falo muito que existe o consumidor.gov, na verdade, que é uma plataforma muito eficiente. Consumidor.gov. Isso. Então fica a dica aí, consumidor, consumidora. Consumidor.gov tem informações lá pertinentes. Tem informações pertinentes. E, inclusive, os consumidores, eles conseguem registrar reclamações, é como se fosse um PROCON. E aí o consumidor consegue fazer o registro da reclamação relacionada aos problemas que ele está enfrentando ali. E sobre informações também, ele pode entrar no site do PROCON do próprio estado. Normalmente eles colocam cartilhas de informações ali. E aí eles conseguem sempre estar atualizados, elas são escritas de uma forma muito simples e que realmente é possível de ser compreendido todas as informações que estão ali. Entendi. E assim, o consumidor se deparando com qualquer tipo de imprevisto, ele tem total direito de procurar o PROCON para estar sanando para ele ali, ou sequer registrando esse episódio negativo. Sim, tem. Muitas vezes o PROCON ele vai servir também para informar se o consumidor está certo ou se ele não está. Porque às vezes a gente acha que tem um direito e no fundo a gente pode não ter. Um exemplo que eu gosto de deixar muito claro assim, vícios em produtos. O que seria isso? Eu comprei uma bicicleta e ela deu um problema. Eu vou lá e eu chego no fornecedor e falo para ele, eu quero que você me dê outra. Não é assim que funciona. Na verdade, o fornecedor ele tem um prazo para regularizar, sanar aquele defeito que tinha naquele produto, que é um prazo de 30 dias. Correto. Então vamos lá. Não querendo te cortar, já te cortando. Como dizia o nosso saudoso Jô Soares. Comprei minha bicicleta. Ela veio com defeito. Automaticamente posso já exigir que seja feita a troca ou não? Tenho que esperar então, mínimo 30 dias. 30 dias, que é o prazo que o fornecedor tem de direito, está previsto no Código de Defesa do Consumidor, para ele regularizar esse defeito que tinha na bicicleta, consertar e te devolver a bicicleta consertada, caso seja possível. Então, durante esse prazo, embora a gente não goste de esperar, que é aquele produto imediato, né?
o fornecedor tem esse direito. Então, o consumidor não tem como exigir aquela substituição. Passado esse prazo de 30 dias, aí sim o consumidor pode exigir a substituição do produto se o defeito não for sanado. Correto. Mas e a questão de, por exemplo, mas eu não quero o mesmo produto passado de 30 dias, eu não quero o mesmo produto, eu quero meu dinheiro de volta. Eu posso solicitar isso também? É meu direito como consumidor? É seu direito desde que não tenha sido consertado aquele produto dentro do prazo de 30 dias. Então, se ele perdeu a função, comprei a bicicleta, ela estava com problema no aro. Eles tentaram consertar o aro, mas me devolveram ela ainda com problema. Então, olha, não quero essa bicicleta. Eu comprei uma bicicleta que tem que ser útil, tem que servir para o fim que ela realmente é destinada. E ela não está cumprindo com isso. Então, eu quero meu dinheiro de volta. Mas tem que esperar os 30 dias. Tem que esperar os 30 dias, então. Que interessante, eu acredito que esse é o tipo de informação que o consumidor às vezes não sabe, né? E às vezes acaba incorrendo em erros e até às vezes procurando o PROCON e tudo e perdendo o seu tempo, né? E doutora, me diz uma coisa, em relação à questão da garantia. Esse bem veio com defeito, porém, sanaram, peguei o bem. Os 90 dias, geralmente, 90 dias é o prazo, vamos dizer ali, que a garantia legal. É a garantia legal. Deu problema dentro dos 90 dias, reinicia de novo? Como é que funciona? Depende da situação, não dá pra gente generalizar. Correto. Mas o prazo de garantia, comprei esse produto, ele é um bem durável, ele tem esse prazo de 90 dias. O que seria um bem durável? Um bem que não se extingue. Então, a bicicleta é um bem durável. Agora, um alimento é algo que eu vou consumir e acabou. Isso é não durável. Correto. Então, o bem durável ele tem esse prazo de garantia de 90 dias. E aí, se qualquer defeito vier a acontecer, né, dentro desse prazo de 90, ele está dentro da garantia. Agora, passou esses 90 dias e o defeito surgiu no produto. Aí é um caso de se analisar se é um vício oculto ou não. O que pode ser, o que é um vício oculto? É aquele vício que, na verdade, imediatamente não era aparente. Eu comprei a bicicleta, não vi que ela tinha problema no aro, mas aí, passado o prazo de 90 dias, comecei a utilizar e ela deu esse problema no aro e eu tô com essa bicicleta há 100 dias. Correto. Então, isso é um vício que é oculto. Surgiu esse vício, eu não causei nada, não bati essa bicicleta, não derrubei, e surgiu esse problema no aro. Então é um vício oculto e o consumidor começa a contar o prazo de garantia dele a partir desse momento. E daí ele pode procurar os meios legais cabíveis e exigir aí a substituição desse bem e que a garantia seja de fato ali garantida a ele. Sim. Porém, nos 90 dias deu problema. Vamos dizer assim, no 30º dia. Deu problema, arrumou. Inicia de novo os 90? Não. Não inicia? Na verdade, olha, não inicia, depende, é tudo que eu falo. É complicado no direito que a gente fala, depende para muita coisa, justamente, né? Mas é que os 90 dias ele vai estar relacionado daí àquele vício que foi sanado. Então, aquele defeito que for sanado, renovaria em relação àquilo em específico. Entendi. Então, quebrou a roda, os 90 dias inicia mais uma vez, da troca da roda. Exato. O resto continua... Continua como estava desde o início. Mas aí é a questão de vir o direito do consumidor a ficar... O fornecedor ele tem esse prazo de 30 dias para sanar. Então, se ele tentou, isso acontece muito. Olha, estragou esse problema, eles tentaram resolver essa situação, me devolveram, de repente voltou com o mesmo problema. Então, isso é muito discutido ainda, qual é o entendimento, mas tem se entendido que o prazo é de 30 dias. Se o fornecedor usou 15 dias para regularizar esse problema e de repente ele me devolveu e apresentou o mesmo problema, não é 30 mais 30, na verdade é 30 num total. Então isso são entendimentos, não é pacificado, mas realmente... Pacificado, quando a senhora diz, é quando não tem só um entendimento, exato, né? Está em discussão nos tribunais superiores. Sim. E segue assim por enquanto, né? Tá, mas nem recebi aí o exemplo da bicicleta, eu nem recebi a bicicleta. Não prometeram que me entregar hoje com essa questão do marketplace, né? Todo mundo comprando depois da pandemia, de casa. Não chegou o meu bem na data prevista. Tenho direito também como consumidor? Muitos direitos. Na verdade, eu falo sempre que o consumidor tem que ver o que ele quer. Não recebi dentro do prazo que eles me falaram, o que eu quero fazer? Eu quero essa bicicleta? Ou não, eu quero meu dinheiro de volta. O que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com o fornecedor, vou falar, olha, vocês não me entregaram dentro do prazo, eu quero cancelar, devolvam meu dinheiro. Eles não podem cobrar nenhuma penalidade, eles são obrigados a devolver todo o dinheiro que você investiu, né, na compra desse produto.
Ah não, eu quero esse produto, faço questão que eles me entreguem. Eles são obrigados a cumprir a oferta que eles fizeram e são obrigados a entregar esse produto. Então é interessante o consumidor registrar uma reclamação, envia um e-mail ou entra através do saque, um chat. Da própria empresa ali, da fornecedor, né? Isso. E aí registra essa primeira reclamação. Fale, olha, eu quero que vocês me entreguem, tá atrasado e eu faço questão. E aí pode ser que eles entreguem ou pode ser que eles também não entreguem. Aí é a hora do consumidor ir atrás do PROCON, registrar uma reclamação e deixa muito claro, olha, estão aqui as provas de que eu comprei esse produto, fizeram a promessa de que me entregariam dentro dessa data e não entregaram. Então eu faço questão que eles entreguem. E se não for resolvido, né, ali de forma administrativa, aí sim ele pode buscar o judiciário. Entendi. E assim, doutora, eu comprei um bem que não é da própria marca, vamos dizer. É um marketplace, eu comprei no site. A empresa também é responsável solidariamente? Essa empresa que só me vendeu, mas não é a fabricante, vamos dizer assim? Esse é um lado positivo do Código de Defesa do Consumidor. Ele prevê que todos os fornecedores responsáveis por aquela cadeia de fornecimento, desde o fabricante ao comerciante que fez a venda ali, o site que fez essa comercialização, todos eles respondem pelos prejuízos que o consumidor está sofrendo. São solidários, ou seja, eles respondem como se fosse um só. Exatamente. É isso? Isso. Que legal. E assim, aquela questão dos 7 dias de arrependimento. Isso eu não preciso, como consumidor, justificar de nada. Não. Posso só dizer, não gostei, chegou aqui, comprei lá no site da China, não gostei, quero devolver. Exato. Devolve, são obrigados a devolver o meu dinheiro também, tranquilamente, sem nenhuma penalidade. Sem penalidade, e é interessante até a gente falar que essa devolução do valor ela tem que ser corrigida e também inclui o frete. Muitas empresas que legal, então tem que ser corrigido. Isso. E mais o valor do frete que eu paguei, eles têm que me devolver. Exatamente. É que 7 dias, a gente pensar ali, acaba que a correção não impacta, né? Sim, sim. Mas dependendo do produto, prazo de entrega que você fez a compra, e aí chegou a mercadoria para você não quer aquele produto, 7 dias, você vai entrar em contato com o fornecedor. É extremamente importante documentar esse contato e informar, olha, eu não quero mais, quero devolver esse produto. O fornecedor ele é obrigado a aceitar esse produto, essa devolução da mercadoria e inclusive ficar responsável pelo frete. Até mesmo a restituição do frete que você pagou para que esse produto chegasse a você. Então é o frete que eu paguei para que esse produto chegasse até mim e também o frete para devolução da mercadoria. Olha só, que interessante. Então fica a dica aí para vocês ficar muito claro. Registrem tudo, documentem tudo, tira print, salva tudo, para depois ficar muito mais fácil vocês aí arguirem, conseguirem aí garantir os direitos provenientes aí do Código do Consumidor, né, doutora? Exatamente. Seria isso, né? Exatamente. Doutora, e mais uma coisa, vamos mudar um pouco de área, que eu acho que hoje também aí é muito fácil abrir uma conta bancária, ter contas em agências bancárias. Tenho lá meu cartão de crédito, estou usufruindo. Acabou surgindo algum problema administrativo ali e meu cartão foi reduzido o meu limite. Ou o contrário, estou lá tranquilo com o meu cartão, minha esposa pega o cartão e eu vejo que o limite aumentou e extrapolou. A agência bancária pode fazer isso ou não? Tem algum impedimento, tem alguma legislação aí que iniba de fazer isso? Como é que é? A instituição financeira ela tem todo o direito de regular ali quanto de limite ela vai fornecer para você ou não quer te fornecer. Mas toda modificação que ela vai fazer no seu contrato, no uso desse cartão, principalmente no limite do cartão, tem que ser previamente informado para o consumidor. Então eles têm que te informar que o limite vai ser reduzido e tem que informar que o limite vai ser aumentado. Tem um prazo antes de fazer a alteração no meu cartão para me avisar como consumidor? Na verdade, não tem nenhuma regra específica que fala Mas tem que ser de maneira antecipada. Sim. E eu tenho que ser avisado. Por escrito. Tem que ter esse comunicado por escrito para o consumidor para que ele tome conhecimento de que essa alteração realmente vai acontecer. Não tendo por escrito e fazendo isso? Aí o consumidor tem que analisar se ele realmente sofreu algum prejuízo com isso. Vamos supor, com o aumento do limite inesperado, vai gerar um superendividamento, porque por mais que o consumidor tenha a obrigação de ter um controle financeiro, ele acaba utilizando o cartão acreditando que está ali até o limite que ele está podendo utilizar e na verdade duplicou aquilo. Ou ao contrário, né? Ou ao contrário. Entram na loja e
crente que meu cartão vai cantar, como diz, e não. Então isso é passível, então é punível até, acredito, que com danos morais também. Sim, totalmente. Contra a agência aí que fizer isso. Então, gerentes, meus gerentes também, fiquem de olho, hein? Cuidado. Cuidado. Se acontecer, já estão sabendo. Especialista em direito do consumidor, e fica a dica para todos aí. Muito cuidado, vamos respeitar o Código do Consumidor, respeitar acima de tudo os clientes, para evitar aí maiores constrangimentos. Doutora, a questão do site da compra que nós estamos falando. Para sites internacionais, aplica-se o direito do consumidor brasileiro? Depende. Essa é outra questão que é muito importante, porque ultimamente a gente está gostando de fazer uma compra ali nesses sites internacionais, né? Não estou falando de sites da China, estou dizendo americanos. E daí, como é que fica essa questão? A gente precisa analisar se realmente esse fornecedor ele tem uma sede no Brasil. Porque se ele realmente tem essa sede, aí sim a gente consegue aplicar a legislação consumerista e consegue proteger o consumidor. Agora, se na verdade ele está comprando em outro país, não tem esse fornecedor, não tem nenhum representante da marca aqui no Brasil, aí a legislação é do país que ele está efetivamente fazendo a compra. Então, trocado em miúdos, para a gente conseguir aplicar o direito do consumidor, seja o proprietário ali da página, ou seja, do marketplace aqui, ou a empresa tem que ter pelo menos uma sede aqui no Brasil, é isso? O representante tem que ser do Brasil, porque aí o consumidor vai ter essa proteção legal nacional. Caso contrário, ele vai ter que pedir a aplicação ali da legislação estrangeira. Comprei lá na China, não tem ninguém aqui representando, comprei direto, não se aplica o direito do consumidor. Sim, não aplica o direito do consumidor local, de lá. Não a nossa legislação. Ah, tá, aí vou ter que contratar lá e fazer, não, então aí fica difícil. Sim. Então, preferencialmente tentar sempre utilizar de sites que possuem representantes no Brasil ou empresas brasileiras aí. Sim. Fica muito mais fácil para lidar, né? É importante o consumidor sempre ficar atento a esses sites, realmente verificar se ele vai conseguir resguardar um direito dele, porque a gente comprando ali em produtos de sites internacionais, como é que a gente vai exigir que efetivamente a garantia daquele produto seja cumprida caso ele venha apresentar um defeito? Então a gente tem que ficar atento a tudo isso que pode acontecer. Entendi. E prezar pelo que é nacional. Tem muita coisa boa também aí, né? Sim. Com preço bom também, né? Exato. Doutora, e fala uma coisa. Telefonias hoje no Brasil, como é que tá aí? Tá complicado ainda, como sempre a gente está acostumado, porque a gente paga a tarifa mais cara do mundo, é a internet mais cara, é a telefonia mais cara, né? Muitas obrigações e poucos direitos para o consumidor, de certa forma. Não que a legislação não prevê os direitos, mas geralmente a gente tem se deparado muito aí com muitos abusos, né? Continua ainda isso, doutora? O cidadão ali que tem a linha cortada, mesmo com a fatura paga a fatura em duplicidade, o direito do consumidor também abrange esses consumidores desse ramo específico? Abrange e temos muitos problemas com isso também. E claro que eu falo que a cada período tudo está melhorando. Eu acho que as companhias de fornecimento de telefonia, elas estão respeitando cada vez mais as legislações, até porque elas estão sendo punidas cada vez mais. Os processos administrativos, eles são muito pesados também, quando tem muitas reclamações, muitas infrações e abusividades. Mas ainda é comum a gente se deparar, né, com pessoas que reclamam, seja de cobrança de serviços não contratados, cancelamento de linha, faturas sendo cobradas, planos sendo cobrados em valores irregulares que não foram contratados. Então, tudo isso realmente ainda é, infelizmente, visto e o consumidor tem todo o direito de reclamar, registrar uma reclamação. E aí eu falo, qual que é o primeiro passo? Registrar uma reclamação junto ao próprio fornecedor. Entra em contato e fala, olha, está acontecendo isso e aquilo. E registra isso, Registra. Né? Pede protocolo bonitinho, né? Protocolo, dia, horário de atendimento, quem era atendente, documenta isso. O consumidor precisa ter provas do que ele está reclamando também. Passada essa situação, reclamou para o fornecedor e não resolveu, ele pode abrir uma reclamação junto à Anatel, ou pode ir ao Procon, ou pode ir ao Judiciário.
Mas eu gosto que o consumidor passe por todas essas etapas ali, registre essas reclamações junto aos entes administrativos, antes de tentar buscar o judiciário para resolver esse problema, porque muitas vezes ele pode resolver isso. E é muito mais rápido, né? Que infelizmente a morosidade, o excesso, tudo acaba atrasando muito a resposta que tanto se almeja do Poder Judiciário, né? Exatamente. Entendi. E às vezes ele quer ajuizar uma ação que vai causar muito tumulto processual, é por um problema que ele poderia resolver de forma amigável com uma simples alegação. Entendi. Então sempre agir com bom senso, né? Exato. Acho que isso é importante para qualquer categoria, mas lógico, quaisquer dúvidas, sempre procure o PROCON e sane, né? Sane ela. Sim. Isso é direito? Poderia ter feito isso? Não deixe de procurar os órgãos competentes para tanto, né? Exatamente. E vamos lá, doutora. Seguindo, paguei a fatura, mesmo assim negativaram meu nome. E aí? Eu já paguei, mas meu nome está sujo. O que acontece? Na verdade, o consumidor não pode negativar, né, o nome, o fornecedor não pode negativar o nome do consumidor se ele não está devendo. E aí já é pacificado esse entendimento de que se o nome do consumidor foi negativado indevidamente, ele tem direito a danos morais. Porque ele passa por uma situação realmente constrangedora. Com certeza. E isso independente se vai ser negado o financiamento a ele ou não, mas o fato de entrar em determinado estabelecimento comercial e se deparar com essa informação, então pacificou, ou seja, é entendimento daqui até Brasília que tem que... Sim. Olha só. E o consumidor nem precisa comprovar esse abalo que ele sofreu. Ele não precisa provar que o empréstimo não foi fornecido em decorrência dessa negativação. Ele provando que essa negativação ela é indevida, ele não deve, o nome dele foi realmente negativado junto aos órgãos restritivos, tanto Serasa quanto o SPC, SCPC, ele tem sim direito a essa indenização devido a essa conduta que o fornecedor tomou. Basta, mais uma vez, registrar, PROCON e vai embora. E segue para o judiciário, se for o caso. Exatamente. Né? E, doutora, me fala uma coisa. Me cobraram o que eu já paguei, mas o contrário. Estão me cobrando insistentemente e a dívida não é minha. É de outra pessoa, eu nem conheço. Também é passível de, vamos dizer assim, de punição para a empresa que está fazendo isso? Também é possível, porque você não deve essa dívida, né? Então, qualquer ato de cobrança indevida, ele realmente é passível também de discussão. E se o consumidor acabou pagando essa dívida, muitas vezes acontece isso, olha, eu não devo, mas eu estou cansado de ficarem me cobrando, eu vou pagar. E aí depois ele viu que realmente ele não devia, aquilo era uma cobrança indevida, ele tem o direito até mesmo à restituição dobrada desse valor que foi pago indevidamente. E nessas ações, qual o prazo que a cidadã tem para procurar os seus direitos? Em juízo, eu digo, e aí no Poder Judiciário mesmo. Sim. Pagou, descobriu depois de 1 ano que não era dele a dívida. Tem o prazo máximo de 5 anos. Máximo 5 anos. Isso, o ajuizamento dessa ação. Claro que tem algumas exceções, mas levando em média seriam 5 anos. Seria até o máximo até 5 anos, mas sempre procurar antecipar o quanto antes. Sim, assim que ele tomou conhecimento que foi vítima de um abuso, de uma cobrança indevida, de qualquer ato, é importante ele já buscar e satisfazer esse direito que ele tem. Sim. E essas ligações insistentes que ficam recebendo de telefonias, de empresas oferecendo, hoje tem o entendimento de que não pode também isso? Eu consigo bloquear esses números, o consumidor consegue? É até interessante a gente falar sobre isso, porque existe um site que chama Não Me Perturbe. Não me perturbe, gente, ouviu? Não me perturbe. Exatamente. E você pode entrar nesse site, faz o cadastro do seu número telefônico e a partir de 30 dias desse cadastro, essas empresas de telemarketing ativo que fica te oferecendo produtos, planos de televisão, telefonia, elas têm 30 dias, a partir de 30 dias elas não podem mais ficar te ligando. E se me ligarem? Se ligarem, você pode registrar essas reclamações, registrar essas ligações que você recebeu, comprovar que efetivamente você já fez esse registro do bloqueio na plataforma e aí sim você pode ir até o PROCON, registrar uma reclamação e falar, olha, eu já registrei, falei que não quero mais receber, eles estão descumprindo. Não resolveu? Aí o judiciário. Judiciário. Então, se preparem. Se preparem. Doutora, o assunto é muito interessante, é muito vasto. Teríamos muito mais a conversar, já deixo o convite em aberto para voltar aqui e falar sobre mais assuntos. Porém, nosso tempo hoje está já se esgotando, né? Vou pedir para a senhora, olhando para a sua câmera, deixar suas considerações finais e assim encerrarmos esse bate-papo aqui, que com toda certeza foi muito produtivo, foi muito informativo
e parabéns pelo profissionalismo e a maneira clara de dizer e objetiva. Sem jargões, sem nada, eu acredito que todos os nossos telespectadores conseguiram entender de uma maneira muito clara. Então, por favor, suas considerações finais. Então, nesse momento eu gostaria novamente de agradecer ao Paulo pela participação. Nosso papel realmente é passar a informação para o maior número de consumidores, para que eles parem de ser lesados e realmente compreendam os seus direitos e que tomem conhecimento que o fornecedor ele não é um vilão, ele não é seu inimigo. E também o fornecedor tenha consciência de que o consumidor ele não está ali para punir o fornecedor. Na verdade, o consumidor. Na verdade, eles precisam se unir, respeitar o Código de Defesa do Consumidor, porque aí eles vão conseguir uma relação justa para as duas partes. Doutora, obrigado mais uma vez pela sua presença e quero deixar registrado que ela está com segurança dela aqui do meu lado. Capitão Gomes de Marges é o esposo dela, Dr. Guilherme, também é advogado aqui na cidade de Apucarana, um grande amigo, um grande querido. Então faço questão de deixar o meu registro e meu forte abraço aqui para o Dr. Guilherme. Assim, encerro mais um episódio do programa do Paulinho e peço a todos vocês, se inscrevam no meu canal, deixe seu like, compartilhe com seus familiares, para assim a gente conseguir estar mantendo aqui as nossas entrevistas, os nossos trabalhos, que com certeza sempre vai ser pautado em cima do respeito, da honestidade, respeitando a cada um de vocês. E não deixe também de assistir nas quartas-feiras pelo canal 38 de televisão. Um forte abraço aqui do Paulinho e a reflexão do dia é: Constituição, artigo 5º. É clara, não sou obrigado a nada, nem eu, nem você. Um abraço.